Oi, eu sou Jefferson, e o que aconteceu comigo jamais vou esquecer. Tudo começou quando decidi comprar um carro novo. Na verdade, não era exatamente novo, mas parecia estar em ótimas condições. Um amigo me indicou um tal de Seu Geraldo, que vendia carros usados a preços bem abaixo do mercado. Eu estava desesperado por um carro para facilitar minha rotina de trabalho, então não pensei duas vezes. Fui até o pátio dele, um lugar meio escondido, com carros antigos e um ar pesado no ar. Mal sabia eu que estava prestes a fazer o pior negócio da minha vida. O carro era um sedã preto, modelo antigo, mas bem conservado. O Seu Geraldo me garantiu que o veículo estava em perfeito estado, que só tinha tido um único dono e que nunca havia se envolvido em acidentes. Ele até me mostrou uma revisão recente. Achei que estava fazendo um ótimo negócio. Paguei à vista, peguei a chave e fui embora, feliz da vida. No começo, tudo parecia normal. O carro funcionava perfeitamente e eu estava adorando a liberdade de poder ir e vir sem depender de ônibus ou aplicativos. Mas, algumas semanas depois, as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira coisa que notei foram os pesadelos. Eu nunca fui de sonhar muito, mas de repente todas as noites eu tinha o mesmo sonho. Estava dirigindo o carro em uma estrada escura, sem fim. De repente, um vulto aparecia na frente do carro e eu tentava frear, mas os pedais não funcionavam. Eu acordava suando, com o coração acelerado e sempre na mesma hora, 3h15 da manhã. Isso se repetiu por várias noites seguidas. Depois, começaram os barulhos. Eu moro em um apartamento e o carro ficava estacionado na garagem. Certa noite, acordei com o som de um motor ligando. Era um ronco baixo, mas inconfundível. Levantei e fui até a janela, mas não vi nada de anormal. Quando olhei para o relógio, eram exatamente 3h15 da madrugada. No dia seguinte, perguntei ao zelador se ele tinha ouvido algo, mas ele negou. Pensei que poderia ser coisa da minha cabeça, mas a partir daí, toda noite, no mesmo horário, eu ouvia o som do carro sendo ligado. E sempre que eu olhava, ele estava desligado, quieto, como se nada tivesse acontecido. As coisas só pioraram. Comecei a me sentir desconfortável dentro do carro. Era uma sensação estranha, como se eu não estivesse sozinho. Às vezes tinha a nítida impressão de que alguém estava sentado no banco de trás, observando-me pelo retrovisor. Mas quando eu olhava, não havia ninguém. O clima dentro do carro ficava pesado e eu sentia um frio que não vinha de lugar nenhum. Um dia, quase me envolvi em um acidente grave. Eu estava voltando do trabalho, naquela mesma estrada do meu pesadelo, quando um caminhão apareceu do nada, vindo na minha direção em alta velocidade. Eu tentei desviar, mas o volante pareceu travar por um instante, como se algo estivesse me impedindo de mover. No último segundo, consegui desviar, mas foi por pouco. O caminhão passou raspando pelo meu carro e eu fiquei parado no acostamento tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Depois disso, as brigas no trânsito começaram. Parecia que, de repente, todo mundo estava contra mim. Carros buzinavam sem motivo, motoristas me fechavam e eu me via envolvido em discussões que nunca teria começado. Era como se o carro estivesse atraindo energia negativa, como se ele quisesse me colocar em situações perigosas. A gota d'água foi quando eu estava dirigindo à noite e vi algo que não consigo explicar até hoje. Eu estava em uma rua deserta e o farol do carro iluminou uma figura no meio da estrada. Era um homem de costas para mim, vestindo uma camisa branca. Eu reduzi a velocidade, mas, quando me aproximei, ele simplesmente desapareceu. Não havia para onde ele pudesse ter ido. A rua era reta, sem desvios. Fiquei em choque, mas continuei, dirigindo, tentando me convencer de que tinha sido apenas minha imaginação. Foi nesse dia que decidi investigar a história do carro. Eu precisava saber de onde ele vinha, quem era o antigo dono, o que tinha acontecido com ele.
Fui até o seu Geraldo, mas ele se recusou a me dar qualquer informação. Disse que não sabia de nada e que eu estava imaginando coisas. Mas eu não. Desisti. Com a ajuda de um amigo que trabalha no Detran, consegui descobrir a verdade. O carro havia pertencido a um homem chamado Roberto, que morreu em um acidente grave naquele mesmo veículo. Ele havia batido de frente com um caminhão naquela mesma estrada dos meus pesadelos. Roberto morreu na hora e o carro ficou completamente destruído. Mas de alguma forma ele foi recuperado e vendido como se nada tivesse acontecido. E pior, segundo os relatos, Roberto não estava sozinho no carro na noite do acidente. Havia uma mulher com ele que também morreu. Ninguém sabia ao certo quem ela era, mas dizem que ela nunca foi encontrada. Quando descobri isso, senti um calafrio percorrer minha espinha. Tudo fazia sentido agora. Os pesadelos, os barulhos, a sensação de estar sendo observado, os acidentes quase fatais. O carro estava assombrado. Roberto, ou talvez aquela mulher, ou ambos, ainda estavam ali, presos naquele veículo, e eu era o próximo alvo. No mesmo dia, coloquei o carro à venda. Não me importava mais com o preço, só queria me livrar daquela maldição. Um homem apareceu interessado, e eu não perguntei muitas coisas. Só queria que ele levasse o carro embora o mais rápido possível. Quando ele foi embora, senti um alívio imenso, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Mas às vezes ainda tenho pesadelos. E nas noites mais silenciosas, quando o relógio marca 3h15 da madrugada, eu acordo com o som distante de um motor ligando. E sei que, em algum lugar, o carro ainda está por aí, esperando pela próxima vítima. Oi, eu sou Patrícia e nunca acreditei em fantasmas, espíritos ou coisas do tipo. Até o dia em que comprei aquele carro. Eu sempre fui uma pessoa cética. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Coincidências, ilusões de óptica, sugestão da mente. Nunca dei crédito a histórias de assombração ou coisas sobrenaturais. Mas tudo mudou quando decidi trocar de carro. Eu tinha um velho hatchback que já estava me dando mais dor de cabeça do que conforto, então resolvi investir em um carro mais novo, um sedã prata, seminovo, que parecia perfeito para mim. Mal sabia eu que ele viria com um passageiro indesejado. O carro era de um conhecido de um amigo. Ele me garantiu que o veículo estava em ótimas condições, com poucos quilômetros rodados e um preço bem abaixo do mercado. Eu, é claro, fiquei desconfiada, porque o carro estava tão barato. Mas o vendedor disse que precisava se desfazer dele rápido por motivos pessoais. Eu, sempre prática, achei que era uma ótima oportunidade e fechei o negócio. No começo, tudo parecia normal. O carro era confortável, econômico e atendia perfeitamente às minhas necessidades. Mas, logo depois que peguei a chave, as coisas começaram a dar errado. A primeira coisa foi a documentação. O antigo dono havia prometido que tudo estava em dia, mas quando fui transferir o carro para o meu nome, descobri que havia uma multa antiga não paga e que o IPVA estava atrasado. Tive que gastar uma boa quantia para regularizar a situação. Fiquei irritada, mas achei que era apenas um descuido do antigo dono. Depois começaram os problemas no trânsito. Eu sempre fui uma motorista tranquila, mas, de repente, parecia que todo mundo estava contra mim. Carros me fechavam, motoristas buzinavam sem motivo, e eu me via envolvida em discussões que nunca teria começado. Era como se o carro estivesse atraindo energia negativa. Eu começava a dirigir calma, e em poucos minutos estava estressada, quase chorando de raiva, mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, eu estava chegando em casa depois de um longo dia de trabalho. Era uma noite como qualquer outra. E eu estava cansada, mas tranquila. Entrei na garagem do meu prédio, um lugar que eu conhecia como a palma da minha mão. Sempre estacionei ali, com todos os carros que já tive, e nunca havia tido problemas.
Mas naquela noite, algo deu errado. Eu estava manobrando o carro quando, de repente, senti uma força estranha no volante, como se alguém estivesse puxando-o para o lado. Antes que eu pudesse reagir, o carro acelerou sozinho e bateu de frente na parede da garagem. O impacto foi forte. O airbag disparou e eu fiquei atordoada por alguns segundos. Quando consegui sair do carro, vi o estrago. O para-choque estava destruído, o capô amassado e a luz dianteira quebrada. O prejuízo foi de quase R$ 10.000. Fiquei arrasada, mas mais do que isso, confusa. Como eu tinha batido? Eu conhecia aquele lugar como ninguém. Nunca tinha errado o cálculo. Foi então que comecei a pensar que talvez o problema não fosse comigo, mas com o carro. As coisas só pioraram depois disso. Comecei a ter a sensação de que não estava sozinha no carro. Era uma presença estranha, como se alguém estivesse sentado no banco de trás, observando-me pelo retrovisor. No começo, eu tentava ignorar, achando que era coisa da minha cabeça. Mas uma noite, eu estava dirigindo na estrada quando, do nada, vi um vulto no banco de trás. Era uma figura escura, indistinta, mas eu sabia que estava lá. Meu coração acelerou e eu tentei me convencer de que era apenas um reflexo, uma ilusão de óptica. Mas quando olhei novamente, a figura ainda estava lá, mais nítida agora. Era um homem, de cabelos grisalhos, olhando fixamente para mim. Eu quase perdi o controle do carro. Meus braços tremeram e eu tive que me esforçar para manter o veículo na pista. Quando olhei novamente para o banco de trás, o homem havia desaparecido. Fiquei em choque, mas tentei me convencer de que tinha sido apenas minha imaginação, um efeito do cansaço. Mas a partir daí, a presença no carro se tornou cada vez mais frequente. Eu sentia um frio estranho, mesmo com os vidros fechados, e o ar-condicionado desligado. E às vezes ouvia sussurros, como se alguém estivesse falando baixinho no meu ouvido. O ápice foi quando eu quase morri. Eu estava dirigindo na estrada tentando me manter calma, quando de repente o homem apareceu, novamente no banco de trás. Dessa vez ele estava mais nítido do que nunca. Eu conseguia ver o rosto dele, os olhos vazios, a boca aberta como se estivesse gritando. Ele estendeu a mão em minha direção e eu, em pânico, perdi o controle do carro. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes antes de parar em um barranco. Quando acordei, estava no hospital. Os médicos disseram que eu tinha tido sorte de sair viva. O carro estava completamente destruído. Foi então que decidi investigar a história daquele veículo. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Com a ajuda de um amigo que trabalha no Detran, descobri a verdade. O carro havia pertencido a um homem chamado Antônio, que havia sofrido um infarto enquanto dirigia. Ele morreu instantaneamente e o carro ficou abandonado por um tempo antes de ser consertado e vendido. Antônio não estava sozinho naquele dia. Havia uma passageira com ele, sua esposa, que também morreu no acidente. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas diziam que o carro estava amaldiçoado. Quando descobri isso, senti um calafrio percorrer minha espinha. Tudo fazia sentido agora. Os problemas no trânsito, o acidente na garagem, os vultos, o homem no banco de trás. O carro estava assombrado. Antônio, ou talvez sua esposa, ou ambos, ainda estavam ali, presos naquele veículo, e eu era a próxima vítima. Assim que me recuperei do acidente, mandei consertar o carro e o vendi para uma loja de usados. Não me importei com o preço, só queria me livrar daquela maldição. O vendedor ficou surpreso com o estado do carro, mas eu não dei muitas explicações. Só disse que não queria mais saber dele. Hoje eu ainda tenho pesadelos. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está me observando. E nas noites mais silenciosas, eu ainda ouço o som distante de um motor ligando. Sei que em algum lugar o carro ainda está por aí, esperando pela próxima vítima. Eu nunca mais duvidei do mundo espiritual.
Algumas coisas simplesmente não têm explicação. Pedro sempre quis ter um carro próprio, mas como o dinheiro estava curto, decidiu comprar um veículo usado. Após semanas de busca, encontrou um modelo que parecia perfeito. Um sedã preto, bem conservado e por um preço abaixo do mercado. O antigo dono parecia ansioso para vender, o que deixou Pedro um pouco desconfiado, mas ele ignorou essa sensação e fechou o negócio. Mal sabia ele que estava trazendo para sua vida algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Na primeira noite após comprar o carro, Pedro teve um sonho estranho. No sonho, uma mulher de cabelos longos e escuros, vestida de vermelho, apareceu em um ambiente enevoado. Sua expressão era sombria e seus olhos pareciam poços sem fim. Com uma voz gélida, ela disse apenas uma frase: "Devolva o carro ou algo terrível vai acontecer." Pedro acordou ofegante, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto, mas tentou ignorar o sonho, atribuindo-o à sua imaginação e ao estresse do dia anterior. Nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado só aumentou. Sempre que dirigia, Pedro sentia calafrios subindo por sua espinha. O rádio ligava, sozinho, a temperatura dentro do carro caía abruptamente e algumas vezes ele sentia um perfume doce no ar, como se alguém estivesse ali com ele. E então vieram os pesadelos. Todas as noites, a mulher de vermelho aparecia em seus sonhos, repetindo a mesma frase: "Devolva o carro, antes que seja tarde demais." Pedro começou a ficar paranoico. Comentou com amigos, mas todos riram, dizendo que ele estava apenas impressionado. No entanto, a sensação ruim persistia. Em uma noite, enquanto dirigia sozinho por uma estrada deserta, olhou pelo retrovisor e viu algo que fez seu coração parar. No banco de trás, a mulher do sonho estava sentada, encarando-o com olhos vazios. Ele gritou, virou o volante bruscamente e quase perdeu o controle do carro. Quando olhou novamente, não havia ninguém ali. Seu medo se tornou um tormento diário, mas Pedro se recusava a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. Até que certo dia, no trânsito da cidade, tudo chegou ao extremo. Enquanto esperava o sinal abrir, sentiu um arrepio intenso. A voz feminina sussurrou em seu ouvido: "Eu avisei." Antes que pudesse reagir, um caminhão desgovernado avançou contra seu carro. O impacto foi brutal. Pedro perdeu a consciência imediatamente. Quando acordou, não estava no hospital. Estava em um lugar escuro, frio, envolto por uma névoa espessa. Ele olhou ao redor e viu a mulher de vermelho parada diante dele. Dessa vez, seu rosto não era apenas assustador, era aterrorizante. Seus olhos eram duas órbitas vazias e sua pele parecia queimada. "Eu te avisei", ela disse novamente. "Este carro carrega uma maldição. Agora você pagará o preço." Pedro sentiu seu corpo ser puxado para o vazio, como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. Gritou, mas sua voz não saía. De repente, um clarão ofuscante surgiu e ele despertou em uma cama de hospital, ofegante e suado. Seu corpo doía, mas estava vivo. Ele tinha voltado. Após se recuperar minimamente, Pedro decidiu procurar um pai de santo, alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. O homem escutou seu relato em silêncio, seus olhos analisando Pedro com seriedade. Quando terminou de ouvir, o pai de santo respirou fundo e disse: "Este carro pertenceu a um homem infiel. Ele traiu a esposa com outra mulher dentro do próprio carro. Quando ela descobriu, foi tomada por uma fúria sombria. Fez um ritual de amarração e vingança, rogando uma maldição para que ninguém que possuísse aquele veículo tivesse paz.
O espírito dela ficou preso ao carro, espalhando desgraça para todos os donos seguintes. E você, Pedro, foi apenas o mais recente na longa lista de vítimas. Horrorizado, Pedro perguntou o que deveria fazer. O pai de santo lhe disse queimar o carro e se purificar em um ritual de proteção. Desesperado, Pedro seguiu as instruções. Levou o carro a um terreno afastado, jogou gasolina e ateou fogo. As chamas subiram ao céu como se estivessem vivas, e por um momento Pedro jurou ouvir um grito agudo vindo das labaredas. Algo inumano, algo de outro mundo. Após aquela noite, os pesadelos cessaram. O tormento acabou, mas Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele sabia que escapou por pouco e que existem forças além do nosso entendimento, forças que não devem ser desafiadas. Se um dia você comprar um carro usado e sentir que há algo errado, escute seu instinto. Talvez haja mais do que apenas ferrugem e peças antigas ali dentro. Talvez algo esteja esperando por você.